Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui hoje, sabadão, véspera de jogo de Flamengo, véspera de jogo de... Nossa! Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo para vocês hoje, sabadão, véspera de clássico, véspera de jogo entre Flamengo e Botafogo, mando de campo do Flamengo, 90-10, ou seja, 90% torcedores do Flamengo e 10% de botafoguense, isso é uma maravilha. Não podemos esquecer que no ano passado os dois jogos o Flamengo perdeu, ainda teve uma goleada de 4, quem sabe hoje, amanhã a gente não retorna essa goleada, não devolve esse placar para poder ficar igual, não é mesmo? Vencemos eles na Supercopa no início do ano, mas aí já é passado, precisamos vencer esse jogo para tentar ficar na liderança novamente, torcer aí contra o Palmeiras que joga com o Bragantino, joga na casa do Bragantino, então temos que torcer bastante, mas primeiramente temos que fazer o nosso papel. Um grande abraço a todos, vamos ao vídeo. Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte. Já vamos falar do Vasco que joga hoje, do Fluminense que joga amanhã. Mas eu começo falando do clássico, Flamengo e Botafogo ao vivo no Premier, amanhã, 6h30 da tarde. Primeiro, notícias do mandante Flamengo. Vou conversar com Débora Gares. O Gerson não joga, tá suspenso. Temos pistas de quem joga, Débora? Olha, Escobar, deve ser o Everton Araújo, viu? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Ele é a opção mais óbvia, já que o Alan e o Eric Pulgar continuam fora tratando lesão. Deve atuar como primeiro volante, ali pertinho do De La Cruz, como fez o Gerson na partida de meio de semana pela Libertadores. O Felipe Luiz comandou apenas um treino com o grupo todo, foi hoje de manhã no CT Ninho do Urubu. Ontem os jogadores titulares fizeram apenas atividade na academia. E é provável que a escalação seja muito parecida, tirando essa mudança forçada, seja muito parecida com a que enfrentou a LDU quinta-feira, com uma dúvida aí na zaga entre o Léo Pereira e o Danilo e no ataque entre o Bruno Henrique e o Pedro. Flamengo que vem de vitória no Brasileiro, sobre o Bahia, 1-0, está em segundo lugar com 17 pontos. Apenas 2 do líder Palmeiras, quer vencer amanhã para poder, recuperar, retomar a liderança da competição, Escobar. E o Botafogo vem de 2 bons jogos, então acho que Renato Paiva deve manter o time, É provável sim, viu, Escobar? Até porque, pelo lado do Botafogo, também tem desfalques ainda, O time não consegue contar ainda com o Barbosa, nem com o Savarino, nem com o Matheus Martins. E fez um bom jogo no meio da semana contra o Estudiantes pela Libertadores. A principal dúvida pelo lado do Botafogo é no ataque, porque o Renato Paiva utilizou o Juan Cruz ao lado do Igor Jesus na última partida, ali porque ia enfrentar uma defesa com 3 zagueiros. Pode ser que mude para essa partida, talvez trazer o Jefinho de volta. Ele que foi titular naquela goleada, por 4-0 sobre o Internacional pelo Brasileirão na última rodada. E ainda tem o Natan Fernandes como uma opção para o Botafogo também. Fizeram só regenerativo ontem, só treino de sábado com o técnico tendo o grupo todo. E a expectativa é de um confronto bem pegado, um bom jogo, já que eles vêm de bons momentos, boas vitórias. Jogo amanhã, 6h30, transmissão no Premier. Um abraço para vocês, Escobar. Débora Gares, Pejão, arrebenta. Débora é boa demais. No Brasileirão Feminino, Flamengo venceu o Fluminense. Bora ver os gols, então? Primeiro, Cristiane, a grande Cristiane, aquela de tantos jogos pela seleção. Flamengo 1-0. O jogo foi em Bangu, no estádio Moça Bonita. A Lelê empatou para o Fluminense. Mas aí, Fernandinha fez o gol da vitória do Flamengo, uma cabeçada no cantinho, 2-1. O Vasco vive um momento difícil, está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Hoje recebe o Fortaleza em casa, São Januário. Você vai ver ao vivo no Premier, às 6h30 da tarde. É um jogo para se reabilitar. Ricardo Lai, conta pra gente como vem o Vasco para esse jogo. Tudo bem, Lai? Fala, Escobar, tudo bem? Abraço para você, boa tarde a todos. E no jogo de hoje contra o Fortaleza, o Vasco volta para casa depois de 6 jogos seguidos aí longe do Rio. Será a primeira partida do técnico Fernando Diniz em São Januário, nesta nova passagem dele pelo clube. E na entrevista dessa semana, o Diniz falou da importância de o time se reconectar com o torcedor, neste momento de instabilidade, de oscilação. Casa cheia, essa é a previsão. E o Vasco precisa do apoio do torcedor para
acabar, né, com uma sequência aí de 9 jogos sem vencer na temporada, 4 derrotas seguidas. O Vasco tem o desafio de vencer para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz hoje, de repente, pode contar aí com o Maurício Lemos, né? Há uma possibilidade de ele ser relacionado, tá fora 10 jogos por causa de uma lesão. Vamos com a escalação, a provável escalação do Vasco. Léo Jardim no gol, aí nas laterais o Lucas Piton de um lado, o Paulo Henrique do outro, a dupla de zaga com o Luiz Gustavo e João Vitor, meio de campo com Hugo Moura, Tietê, Coutinho e na frente Nuno, Rayán e Verrete. Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Um abraço para você, meu irmão. Amanhã tem Fluminense e Juventude pelo Brasileirão, jogo 4 da tarde. Keno deve entrar no lugar do Canóbio, que está machucado. Thiago Silva, que foi poupado quarta-feira contra o União Espanhola, deve voltar ao time. E você sabe, né? A gente mostra muito Petkovic do Flamengo, Pet do Vasco. Mas hoje a história é com o Pet no Fluminense. Dejan Petkovic. Versão tricolor. Você não ganhou nada no Fluminense, mas até que você fez uns gols maneiros ali, né, pô? Não ganhei nada? Como que não ganhei nada? Título. Ah, título, não ganhei nenhum título. Ganhei muito ter jogado pelo Fluminense. Tá falando que você tá vendo? Quer me complicar, né? Vamos falar das boas vitórias. Uma delas foi contra o Juventude, no mesmo lugar da partida de amanhã. O Alfredo Jaconi. Estádio enjoado para jogar. Às vezes você cria historicamente isso e se leva assim, e às vezes esses jogadores falam, tá, se a gente não ganhar hoje aqui, pois é normal. Naquele Brasileirão, Juventude e Fluminense se enfrentaram pela primeira vez em agosto, 2-0 para o time gaúcho. Mas essa partida foi anulada por ter sido apitada por Edilson Pereira de Carvalho, árbitro que foi pivô do escândalo da máfia do apito. Então, os dois times tiveram que jogar de novo. Dia 12 de outubro de 2005. Com 1 minuto de jogo, já estava 1-0 para o Juventude. Gol do Juventude! Ainda no primeiro tempo, Enilton de novo fez 2-0. A história é maluca, né? Abre fácil. Fácil. Rápido. Rapidinho. Mas 2 fatos mudaram o rumo da partida. A expulsão do Juliano, do Juventude, e a entrada em campo de um jogador que deixou o Pet sem palavras naquela tarde. Que até eu fiquei abismado, né? Por que você ficou abismado? Porque o Magrão era centroavante, aquele que fazia gol, não é que fazia drible, ele driblou. Sai também o camisa 10, o Rodrigo Tiuí, e entra o Adriano Magrão, camisa 18. Antes dos dribles, das pedaladas, 2 gols no estilo Adriano Magrão de sempre. Oportunismo e persistência. Só que o Lauro fez 3-2 aos 40 minutos do segundo tempo. Então, aos 45, o Adriano Magrão arrancou, pedalou e a bola sobrou para o Lene empatar. Para a perna esquerda, pode marcar Fabiano. Voltou para Lene, na trave, vai entrando, é gol! Já estava bom, mas melhorou com o gol da vitória por 4-3. O gol do Pet. Foi sorte? Categoria, né? Não, mas não sei como a bola passou. Não sei como a bola passou, mas pouco que eu lembro é que comemoração louca. Foi doida a comemoração. Alguns confrontos passam a impressão de serem difíceis, outros são de fato. E nesse os números comprovam. Em 15 jogos contra o Juventude no Alfredo Jaconi, o Fluminense só venceu naquela vez. Você sabia disso, Pet? Claro que sim. Eu não sabia. Claro que ele não sabia. Eu sabia isso. Na época eu sabia, mas agora... Bota na sua biografia agora. Vou botar, Também. vou colocar. Boa lembrança do capítulo Fluminense. Grande figura Dejan Petkovic. Voltando a falar de Flamengo e Botafogo, essa rivalidade aí mais do que centenária, inflamou ainda mais nas últimas temporadas, né? Aí a gente pediu para uma ilustradora desenhar capítulos recentes, marcantes desse clássico. Esse clássico vai ser animado. Eu gosto de contar histórias. E no futebol sempre tem histórias e personagens fascinantes. Meu nome é Bianca Moll, trabalho com animação. E nos últimos anos, os jogos entre Flamengo e Botafogo têm apresentado cenas memoráveis. Flamengo 2-1 no Botafogo, Campeonato Brasileiro de 2023. Bruno Henrique mete um gol e mete depois o chororô, que ficou famoso contra o Botafogo. Bruno Henrique fez o chororô!
Tudo começou no Carioca de 2008, né? A equipe do Botafogo, né, tinha chorado durante a coletiva de imprensa, aquele chororô todo, e o Souza Caveirão, para zoar os botafoguenses, mete o famoso chororô. A comemoração aí, ó, chorando o Souza. Eu tive que pensar bem como fazer de um jeito que não fosse muito ofensivo, mas acho que ficou legal com aquelas gotinhas saindo, né? Foi no campeonato do ano passado, né, de 2024. Pisou firme e disse, não, deixa a 7 comigo que aqui eu vou mandar e aqui é meu e acabou. Eu gostei bastante de fazer você ver o super-herói ali, muito bem representado. O Barbosa perde o dente no Campeonato Carioca desse ano, 1-0. Ele se envolve ali numa polêmica com os jogadores do Flamengo, acaba levando a pior. Perder um dente numa briga, né, e perdendo o jogo não é para qualquer um. É o dente saltando, com um estouro ali atrás. Eu também quis pegar um pouquinho de história em quadrinhos ali, para dar uma graça. Cheirinho clássico. E vem pra galera, ele vai agitar! Foi nesse mesmo ano, de 2024, segundo turno, foi o Botafogo 4. Então, se eles querem zombar a gente pelo choro, a gente zomba eles pelo cheiro. Quando eu fui buscar mais imagens de referência, eu vi vários pôsteres com narizes enormes e com as cores do Flamengo, e eu achei aquilo muito divertido. Esse Flamengo e Botafogo tem tudo para ser animado? Tem tudo para ser uma grande história. Vamos lá, gente boa. Confusão na CBF. Ontem, o interventor da CBF, nomeado pela Justiça, Fernando Sarney, convocou eleições na Confederação para o dia 25, daqui a 8 dias. As chapas têm que ser registradas entre amanhã e terça-feira. Além do novo presidente, vão ser eleitos vices e membros do Conselho Fiscal. Horas depois da convocação das eleições, o presidente destituído da CBF, o Edinaldo Rodrigues, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão delas. Edinaldo alega que o Brasil pode sofrer graves sanções caso a CBF eleja uma nova diretoria fora da Assembleia Geral. E agora, falando de bola, o novo técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, já fez a primeira pré-lista dele para os jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai, lembrando que a convocação final com 23 jogadores vai ser divulgada só no dia 26, na apresentação do Ancelotti, que é no dia seguinte das eleições, né? Todas as notícias, com todos os detalhes, estão lá no ge.globo. Do pau torar no chat, com respeito e responsabilidade. Mano a mano de Flamengo e Botafogo desse domingo. Bota na tela, já começa quente. Hoje nós estamos para as picles. Rossi, o homem de gelo. O moleque John, que tá pegando pra caramba também. Flávio Amêndola. Bom, para não ter dúvidas, para não ficar aqui ao meu lado uma pessoa falando, ai, não sei o quê, mas o meu critério do início ao fim do Mano a Mano será momento. Hoje, nesse aqui, até acabar. Momento, tá? Momento Rossi melhor. Fernando Santos, meu zagueiro capitão. Não, pra mim aí não tem dúvida. Não tem dúvida? Não tem dúvida, nenhuma dúvida. Quem então? O Rossi tá na frente pra mim. Mesmo o John sendo campeão da Liberta, pegando pra caramba. Mesmo o John sendo um grande goleiro, o Rossi é aquele goleiro que eu já te falei, que você olha pro gol, cara, não vou fazer um gol nesse cara. O cara, ele é muito seguro, ele passa muita segurança pra defesa. Eu fui zagueiro, quando tu olha pro teu gol... Isso é mentira, tá, gente? A gente tá só fazendo aqui uma performance. Lateral direita. O senhor falou que é momento? É momento. É momento. Jogou pra caceta na Liberta. Não só jogou. O Wesley ou o Vitinho? Vitinho. Momento é Vitinho. Mas o City quer ele, o City. Não, mas... O City quer ele, o City. Querer e ter, eu também quero várias pessoas. Calma. Quer ver, o Wesley ou o Vitinho? Cara, o Flavinho foi muito bem, porém, eu vou falar da construção, eu tô no Wesley. Eu ia botar o Fera. Da construção. Você tá no Wesley? Isso, vou escolher o Wesley. Tá. Gabriel Wesley, Josué Wesley. Então, Bigode, parabéns pelo voto, perdeste. Faz parte. Mas tá registrado. É porque o chat é meio Flá TV também. Não, mas ele foi bem. Tá ele foi bem. O Vitinho fez os últimos 3 Fera, jogos muito bem. se você fosse desempatar, você votava em quem? Vitinho. Ainda bem que sua opinião não importa. 2-0 Flamengo, vamos... Ela vai brigar comigo. Jair ou Léo Ortiz? Léo Ortiz. 3-0 Flamengo. Ih, virou passe. Léo Pereira ou o bom zagueiro David Ricardo, que não botou aparelho nem para falar, botou o Mentex do Firmino e resolveu o problema. Resolveu tudo. Também é uma opção. Aqui a gente fala mesmo, Clebão. Ai, meu Deus do céu. Eu vou de Léo Pereira. Léo Pereira. 4-0? Cara, o Botafogo tá com os 2 zagueiros reservas. Pra mim era 3-1, né? Essa é boa. Essa é de seleção brasileira. Essa é muito boa. Não. Vai, Ferinha!
Essa é nível seleção brasileira. Pra mim também... Pra mim até a história, carreira... currículo, título. Estabilidade. Estabilidade. Não, mas, pô, a gente não pode jogar fora do Telles. Não, eu não tô depreciando um, eu só tô valorizando o outro, entendeu? O Telles também teve uma grande carreira. Telles ganhou muito título lá fora? Cara, não sei se ganhou tantos títulos. Pode ter vencido no Porto provavelmente ganhou. Como o Alexandre também. Mas no United não, porque o United também tá uma draga desde que saiu o Ferguson, né? Ninguém consegue chegar lá e jogar. O CR7 saiu de lá. Pois é. Que é muito melhor que o Messi. Porra. A briga agora no chat. Alexandre. Ia ter briga aqui no estúdio também. Para de enrolar. Alexandre. Como eu disse, meu critério é momento é do Alexandre. Alexandre, pra mim, é o lateral da seleção brasileira. 5... E bom ponto. Reclama aí se tu quiser em casa, reclama no chat aí. Se o Ancelotti quiser levar o Alexandre. Não quiser não. Na minha opinião, ele deveria. Primeiro, pelo que tá jogando, e segundo, porque eu não vejo o outro no mesmo nível. Ainda mais com a experiência para representar a seleção. Pressadinho porque é sexta-feira? Tá com pressa porque é sexta-feira? Eu, hein? Da próxima eu não vou votar em também, não. Everton Araújo ou Gregory? Gregory. Então temos um 5-1. Então faltam 5. É isso? Mas tá com uma pressa danada, a gente nem falou pra tu. O que tá acontecendo dentro nervoso aí? Que é isso, meu filho? Calma. Eu, hein? Vou te falar. Que é isso, meu filho? Calma. Nico de la Cruz ou Marlon Brady Freitas? Aí é bom. O problema é de vocês. Aí é bom. De la Cruz ou Marlon Brady Freitas? Marlon Freitas. Brady. Hoje eu também vou de Marlon Freitas, cara. 5-2. Então vamos fazer o seguinte. E aí, Fernandão? Arrascaeta. O Arthur tá crescendo, mas o Arrasca esse ano... Tá crescendo, não vai crescer mais não. É assim, rápido, bom de bola. O futebol dele está crescendo, mas o Arrasca esse ano... Mas dá pra meter o João ou não? Dá, pô. Dá, né? Tranquilamente. Né? Até porque o Arthur também não tem a característica do Arrasca de jogar por dentro. Agora ele tá começando a criar isso, mas ele tem mais essa característica de jogar pelo lado, trazer pra dentro, finalizar. O Arrasca não, o Arrasca é mais genial. 6-2 Flamengo, Bigodeira. Vamos pro próximo. Flávio Amêndola, Jefferson ou moleque Jefinho? Jefferson. Gerson, Jefferson. Gerson, por isso. Essa ficou mais fácil. 7-2, faltam 2, vambora. Michael, que loucura, né? Estamos comparando ponta com o Cuiabano que vai pra cima. Cuiabano. Porque tá fazendo... Cuiabano. Momento ou carreira? Momento. Cara, pra mim é momento. Até porque ele tá na posição, né? Jogando nessa posição nesse momento. Ele não é ponta, mas tem sido muito mais eficiente. Então temos um 8-2. É isso? 2 ou 3. 7-3, não, 7-3. Ganhou o Botafogo. Vamos pra próxima. Essa é boa. Bota aquela, Pedrinho. Vão brigar por vaga na próxima Copa do Mundo. Não sei se no time ou na convocação, como foi Gabi e Pedro. Tite preferiu Pedro, Gabi ficou de fora. Muito bom jogador. Fiquem à vontade para votar sem enrolação. Não, pra mim não tem problema não. Como o meu critério é momento, no momento quem tá jogando mais bola? Igor Jesus. Então, Igor, meu voto é em você, parceiro. Que isso? Gostei. Pô, não, comigo não tem essa não. Vou de Pedro. Claro. Pô. Sempre o vermelho. Pedro, meu voto é você. Pedro. Eu escolho você, garoto. Galera, bom, e treinadores Felipe Luiz ou Renato Paiva, rapidinho, pro correto aí pra tela. Felipe Luiz. Então temos um 9-3 Flamengo, porque tem os treinadores. Galera, o jogo amanhã vai ser um jogo bem interessante, né? Temos aí o Botafogo vindo numa sequência forte de 4 partidas sem perder. Vitórias importantes até mesmo na Libertadores, no Brasileirão. Chega num momento de crescente. O Flamengo também, não podemos esquecer isso jamais. Mas é clássico. Clássico a gente esquece tudo que já passou, tudo que está acontecendo e vai para o momento. Cada jogador em si tem a sua particularidade, tem o seu momento também e o contexto e o grupo vai pesar muito. Acredito eu, o Flamengo tem uma ligeira superioridade, não pelo elenco em si, mas pelo tempo de trabalho, pelo tempo que o treinador já está na equipe desde o ano passado, Felipe Luiz já fazendo o seu trabalho e o treinador ainda oscilando, conhecendo o elenco, conhecendo o futebol brasileiro. Então eu acredito que o Flamengo tem uma leve superioridade nesse momento e acredito que vai fazer valer essa diferença para poder vencer essa partida.
ela é muito importante para a gente, precisamos ganhar do Botafogo, precisamos aí ganhar os 3 pontos, aguardar o jogo entre Palmeiras e Red Bull, ou Red Bull e Palmeiras, como preferirem, para que a gente possa ver aí quem é que vai ser o líder, vai dormir líder, e precisamos, não podemos esquecer que a gente precisa aí fazer uma gordurinha, né? Somar pontos, não perder jogos considerados aí fáceis e jogos em casa principalmente, para poder deixar essa gordurinha aí durante o Mundial e durante as datas FIFA, que podemos perder jogador também para a seleção, mas especificamente o Mundial a gente vai ficar algumas rodadas para trás e precisamos estar com uma gordurinha para que a gente possa ficar mais tranquilos. E do Mundial a gente sabe que muita coisa pode acontecer, pode ter algum jogador lesionado, batida madeira, né? Logicamente, mas temos que aí fazer uma previsão de algumas coisas que podem acontecer e acabar atrapalhando aí o andamento do ano do Flamengo. Felipe Luiz tem alguns desfalques, todos já sabem, né? Eric Pulgar, Alan não joga, Gerson também, que é uma figura importante no time do Flamengo, também não joga, levou o 3º cartão amarelo contra o Bahia e está fora dessa partida importante. É um jogador que dá equilíbrio ao meio de campo, que coordena as jogadas, a saída de bola da defesa para o ataque, tem o último passe bom, se bem que no Flamengo andam errando o último passe aí, né? Abusando de errar o último passe. E acaba que o que a gente fala não é nem sempre o que acontece. Mas, independente disso, o Flamengo tem um grande elenco, por isso que gastou aí uma fortuna, né, com renovação. Tem praticamente 2 jogadores à altura para cada posição. E a gente espera que quem entre dê conta do recado, né? Muito certamente deverá entrar Everton Araújo, porque fez um bom jogo na última partida, para poder entrar, como entrou Nico de la Cruz e Gerson naquele jogo contra a LDU. Dessa vez não teremos o Gerson, então com certeza Everton Araújo será uma peça aí certa, figurinha certa na escalação do Flamengo. Se bem que existe também a possibilidade do Léo Ortiz entrar na cabeça de área, né? Jogando um pouco mais recuado ali atrás, protegendo a zaga, e o Danilo entrando para jogar com o Léo Pereira, a dupla de zaga. O Léo Ortiz com certeza tem uma qualificação de passe muito melhor e pode agregar um pouco mais na saída de bola do Flamengo. Bem que o Léo Ortiz, mesmo jogando na zaga, consegue entregar bastante, a gente acaba não sentindo tanto, né, a ausência de um jogador, mas o Gerson sempre fez, sempre fará muita falta no time do Flamengo, porque é o jogador do equilíbrio, é o jogador do compasso do jogo, de segurar a bola, de acalmar os ânimos, de acalmar a jogada, de acalmar o time. É o capitão, não é à toa, e vai fazer muita falta com certeza. Bom que temos peças de reposição e esperar que Michael entre num jogo bem, né, com bastante disposição, que não erre tanto as suas escolhas, que no momento final de dar o último passe ou de concluir a jogada ele tenha condições de pensar, né, e executar a melhor saída. Cebolinha, caso entre, também tenha condições, né, de fazer as melhores escolhas e está contribuindo para o time. Precisaremos ter um volume de jogo muito grande para enfrentar o Botafogo, porque sabemos que não é um time qualquer e tem grandes jogadores aí, pode realmente nos incomodar. O que tinha para falar para vocês hoje era isso. Amanhã a gente vem falando aí sobre tudo que aconteceu nessa partida. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação, deixa um like, ele é muito importante para o nosso crescimento. Valeu!